A Comissão Estadual da Verdade ouviu depoimentos para tentar esclarecer a prisão e a morte de Denis Casemiro. O nome dele esteve na lista dos desaparecidos políticos até 1991, quando seus restos mortais foram identificados. Denis Casemiro nasceu em Votuporanga, interior de São Paulo. Fez parte de um grupo de resistência contra o governo militar e foi assassinado em 18 de maio de 1971. Há versões diferentes sobre a prisão e a morte dele. Valdemar Andreu, conterrâneo de Denis, estava preso no DOPS em 1971 e contou sua versão sobre o episódio. No período que ele ficou no DOPS, ele ficou isolado. Inclusive o próprio carcereiro foi recomendado que era preso do Fleury, ele tinha que ficar isolado no fundão. A equipe do Fleury, ele saiu o primeiro dia, ficou o dia todo fora. Saiu normal. Quando ele saiu esse primeiro dia, eu consegui identificar. Ele tinha um tipo físico que não era muito comum. O jeito de andar, e a gente reconhecia. Eu calculei, tinha certeza que seria o Denis, não é? E ele voltou normal, andando normal. Eu esperei. No outro dia, ele saiu de manhã. Eu, para confirmar a suspeita, chamei pelo nome e ele se virou. Não poderia ser uma coincidência. E os investigadores, os policiais arrastaram ele, não deixou ele falar. Então foi exatamente o que ocorreu. Não é? Nada mais, além disso. Esse segundo dia ele não voltou mais no DOPS. Porque a gente sabe o seguinte, quando o cidadão sai da cela, ele vai para o terceiro andar, é torturado, ele vem meio arrastado. Não vem andando normal. Então, tinha alguma coisa que está errada, alguma coisa não bate aí, tá? Então, essa é a minha versão, sou testemunho disso. Como não tinha mais ninguém que conhecia, era eu, então é a minha palavra. O que eu tenho levantado, que nós, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, nós temos levantado, é a história do Denis é diferente do que ele fala no final. Mas tanto um quanto o outro desmentem a versão da polícia. Então, a versão da polícia é uma mentira. Na realidade, são duas histórias. Uma, a polícia fala uma mentira, uma farsa, e nós contamos a outra história. O detalhe, se ele foi torturado ou não foi, é menor. E aqui a Comissão da Verdade hoje conseguiu mostrar isso. Com duas visões diferentes, conseguiu se mostrar que o que foi um assassinato que o Estado, apossado pela ditadura, que o Estado estava nas mãos dele, usurpado, faz torturas, faz assassinatos ilegais, arbitrários. Então, o que a gente consegue comprovar aqui é baseado em documentos deles, baseado em depoimentos, a gente desmente a farsa montada pela ditadura. O fato de ser descrito que ele resistiu, foi baleado e caiu numa ribanceira, é para encobrir as marcas de tortura. Então, o que você vê na foto dele morto, ele está arranhado, está maltratado. Então, a explicação seria essa coisa dele ter caído numa ribanceira. Então, as duas histórias são a verdade que se apura e a versão falsa que foi contada pela repressão política naquela época. E o Fleury, que é o delegado Sérgio Fleury, é a figura mais aparente dessa mentira. Junto com o DOI-CODE Oban, ele faz a repressão aqui em São Paulo ser uma coisa violentíssima, truculenta e baseada em mentiras que contavam para a sociedade. O presidente da Comissão Estadual da Verdade, deputado Adriano Diogo, falou sobre os próximos passos para tentar esclarecer os fatos. Nós vamos tentar encontrar nos arquivos da Secretaria de Segurança Pública, da Delegacia ou do próprio hospital, se existe registro de morte violenta ocorrida nesse período onde Denis Casemiro foi assassinado. O relatório do Fleury, que foi lido aqui hoje, para que as pessoas de hoje possam entender os fatos que ocorreram no passado, é a chamada resistência seguida de morte. No tempo da ditadura, quando se assassinava uma pessoa, usava o termo resistência seguida de morte. E, infelizmente, esse termo continua sendo utilizado até hoje. Então, o caso do Denis Casemiro é o típico caso. O prisioneiro estava sob escolta, estava algemado,
Então, nesse relato duvidoso, para não dizer fantasioso, o preso, mesmo algemado, desce, domina um agente da escolta, aí a escolta não teve outra forma a não ser baleá-lo e coincidir com o assassinato dele.